Povo da fé, paz e graça da parte do Senhor Jesus. Aproveitar a hora 12 e continuar gravando o vídeo para a glória de Deus. Falar mais de novo da vida de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. Todos os leitores da Bíblia conhecem a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando aconteceu, o próprio Deus assim enviou 2 anjos para executar esta missão. Lá estava Ló, morando naquela cidade, sobrinho de Abraão. A Bíblia nos revela, nos relata, no capítulo 18 e 19 de Gênesis, essa história está inclusa nesses 2 capítulos, que quando o pecado de Sodoma e Gomorra aborreceu a Deus de tal maneira que ele resolveu destruir aquela cidade, porque não haveria mais sentido aquele povo permanecer sobre a terra. Porque toda aquela cidade, segundo a história da Bíblia, desonrava a Deus. Então Deus, olhando para aquela cidade, sentiu não haver mais sentido aquele povo permanecer ali. Porque tudo que aquele povo fazia, praticava, era desonra a Deus. Era apenas desonrar o nome do Todo-Poderoso. Mas lá estava Ló morando naquela cidade. Por isso Abraão intercedeu diante de Deus, na presença de Deus, pedindo misericórdia, para que não destruísse. E começou a perguntar a Deus se houvesse 50, 40, 30, 10 ou 20 justos, Deus mesmo assim destruiria. Deus falou que não. Mas tinha lá o teu sobrinho, o qual Deus ordenou que fosse tirado de Sodoma e Gomorra. Eu já vi alguns pregadores falar que Ló era um crente preguiçoso. Porque quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, só tinha ele e sua família para salvar, e mais ninguém. Mas, meu amigo, eu não olho para Ló como um crente preguiçoso. Veja o que está acontecendo nos dias atuais. O que está acontecendo nos dias de hoje? Você tem visto o que está acontecendo com esse pastor André Valadão? Porque ele leu a passagem da Bíblia. Porque ele leu esta passagem aqui. Eu vou ler uma parte dela e você pode também meditar aí na sua casa. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 25. A partir do versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Homens serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural conforme a natureza. Semelhantemente, também os varão, deixando o uso natural das mulheres, e se inflamaram uns para com os outros, cometendo grande torpeza, e receberão em si mesmo a recompensa que convém do seu erro. Só porque André Valadão leu essa passagem, e ele leu dentro da igreja, ali para aquele povo que estava ali a ouvir a pregação. Ele não explanou na rua, no estádio de futebol, na praia, na praça pública. Ele estava dentro do templo ali. E olha o que estão a falar dele, o que estão querendo fazer. Estão querendo destruir com o homem, olha, o ser humano está se tornando como um bicho de verdade. Você acha que Ló era um crente preguiçoso? Nos dias de hoje, que temos uma certa liberdade de pregar o Evangelho, aqui no Brasil, de andar com a Bíblia e anunciar a Cristo, você vê o que está acontecendo? Imagine só naquele tempo. Naquele tempo, onde Cristo ainda não tinha vindo sobre a terra. Naquele tempo, era apenas Ló, Abraão e a lei. E Ló não era um profeta, Ló não era um patriarca, ele era o sobrinho de Abraão, mas que fazia parte da promessa de Deus.
Então eu não devo chamar ou considerar Ló como um crente preguiçoso. Imagine só nos dias atuais. Todos conhecem a história de Jesus Cristo, sabem que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e prometeu um dia voltar para buscar aqueles que obedecem à tua palavra. Olha só como está o ser humano. Olha só como está o homem agora. Quando muitos agora abrem a Bíblia e apenas lê, querem apredejar esta pessoa. O que iremos fazer? Nos calar? Vamos nos calar, que nem Ló talvez vivia calado, mas eu vou defender a pessoa do Ló, porque ele não era pregador, não era profeta, nem era patriarca. Ló apenas era sobrinho, parente de Abraão. Mas nós, hoje, somos mensageiros de Cristo. O pastor André Valadão, eu não conheço ele, não conheço a doutrina da igreja a qual ele congrega, o que ele pastoreia. Sei que ele apresenta como pastor. E a igreja dele me parece uma grande igreja por aí. Tem muitos membros. Então ele deve ensinar a verdade para os seus membros. A verdade que está contida na Bíblia. É o dever dele. Mas muitos agora estão questionando a Bíblia Sagrada. Alguns pastores hereges, filho de Beuzebu, já pensam até em mudar a Bíblia, reescrever a Bíblia. Eu tenho por certo que se ele tentar fazer isto, não sei o que pode acontecer com ele. Eu não sei o que pode acontecer com ele. E podemos notar, podemos sim saber. Ele vai ser destruído no dia do juízo final. Porque a Bíblia está aqui. Se você não quer seguir o conceito do Evangelho, siga a tua vida. Cada pessoa pode escolher o teu determinado caminho. Mas sabemos que todos os caminhos fora do caminho de Jesus Cristo levará esta pessoa à perdição eterna. Eu entendo que Ló não era um crente preguiçoso. Se ele tentasse pregar o Evangelho, ainda que se ele fosse um pregador, um profeta, poderia ser que ele tivesse pregado para aquele povo. Mas não ia surgir nenhum efeito. Não ia surgir nenhum efeito a pregação de Ló naquela cidade. Porque o povo estava totalmente corrompido pelo pecado, eles já tinham escolhido o caminho da morte, da destruição, e não era a pregação de Ló que ia mudar a ideia daquele povo. Nós temos exemplo de Noé. Noé passou muito tempo construindo aquela arca, e talvez anunciando o que iria acontecer, o que viria sobre a terra, e ninguém te deu ouvido. A mesma coisa era Ló. Ló pode até ter falado alguma coisa, mas ninguém daria ouvido para Ló. Era impossível agora. Aquele povo já tinha escolhido o caminho da morte. E muitos hoje estão assim. Muitos pastores, hereges, pessoas que já escolheram o caminho da perdição. Agora a função deles é se aliar a Satanás, ao maligno, para tentar perverter o Evangelho de Cristo. Mas a Igreja de Cristo jamais será vencida. Eles sabem disso, que a Igreja de Cristo nunca será vencida. Mas se querem andar de mão dada com Satanás, que ande, esteja por certo o que vai acontecer. Mas o tempo está próximo. Você que está andando de mão dada com o inimigo, com Satanás, você que já foi crente, que já foi pastor, que ainda se apresenta como um pastor e agora não quer mais ler essa passagem da Bíblia, está vindo contra quem ainda está lendo, ainda é tempo de você voltar atrás. É que eu acho difícil, que o teu coração, a tua mente, já está entregue às mazelas deste mundo. Você já não se importa mais com o que vai acontecer com a tua alma, com a tua vida. Mas quem sabe, você pode se arrepender e ainda ter um reencontro com Jesus Cristo. Porque
todos esses que estão criticando o Éder Valadão, as almas deles estão em perigo. Vamos continuar orando por esse povo. Que a graça e a paz do Espírito Santo permaneça em vossas vidas para sempre. No nome de Jesus.